pessoal, conforme nós conversamos na aula anterior, né, eu vou gravar para vocês a videoaula para aqueles que não puderam ter acesso no momento da aula. Então, nós vamos falar sobre proteínas. Bom, as proteínas, elas exercem funções construtoras no nosso organismo, ou seja, elas constroem músculos, tecidos, cabelos. Então, uma das funções das proteínas primordial é a função construtora. A gente vai ver também que ela tem função reguladora, plástica e energética. Bom, as proteínas, elas também exercem funções plásticas. O que significa? Significa que elas também são elementos constitutivos das nossas células, dos nossos tecidos, dos nossos hormônios, das nossas enzimas. Então, o nosso cabelo é formado por proteína, né? A nossa pele contém proteína, as fibras nervosas. Lembra da enzima amilase que nós aprendemos lá nos carboidratos? Ela também é uma proteína. O hormônio insulina é uma proteína. A hemoglobina presente no sangue é uma proteína. As fibras musculares, os tendões e as nossas unhas. Então, elas constituem os nossos tecidos. Ela também tem função energética. Então, cada grama de proteína fornece, em média, 4 calorias, tá? Lembrando que essa não é a função prioritária das proteínas, a função prioritária delas realmente é construtora, reguladora e plástica, tá? Mas que quando necessário, o aporte energético dela é sim utilizado, tá? Quando há um déficit no organismo, quando não há substrato suficiente proveniente de gordura ou de carboidratos, aí ela vai ser utilizada como substrato energético. Em relação às funções, né, a gente já falou que ela é construtora, ela é plástica e ela também é reguladora. Então, alguns exemplos aqui de função reguladora, que regula funções, a função de transporte, a gente tem a hemoglobina, que transporta oxigênio no sangue, a albumina, que transporta diversas substâncias no sangue, e as lipoproteínas, que eu acredito que vocês já ouviram falar, por exemplo, HDL, LDL, são exemplos de lipoproteínas que transportam o colesterol sanguíneo. De movimento no músculo, actina e miosina, que são responsáveis pela contração e relaxamento das fibras musculares, pela defesa do nosso organismo, como os anticorpos, por exemplo. Estrutural, a estrutura de alguns tecidos, a função plástica que a gente falou, queratina, colágeno. São hormônios, a gente já viu algum deles, insulina e glucagon, mas não são só esses, tem diversos hormônios, tá? E enzimas, um exemplo a quimotripsina, que a gente vai ver hoje, e a amilase salivar, que a gente já viu lá em carboidrato. Bom, as proteínas, quando degradadas, a menor estrutura em que ela vai chegar é chamada de aminoácido, tá? Então, lembra que a gente viu lá em carboidrato que a menor unidade era os monossacarídeos? Aqui são os aminoácidos. E qual que é a estrutura desse aminoácido, né? Os aminoácidos, eles possuem uma cadeia composta por um carbono ligado a um hidrogênio, que é ligada a um grupamento amina, tá? O que é um grupamento amina? É constituído de nitrogênio e hidrogênio, 2 moléculas de hidrogênio e uma molécula de nitrogênio. E também um grupamento ácido carboxílico, tá? Isso é química orgânica, eu não vou ficar entrando em detalhes aqui, tá? Mas se vocês lembram lá das aulas do ensino médio, isso aqui é química orgânica, são funções orgânicas. Grupamento amina e grupamento ácido carboxílico, ou grupamento carboxila. E ela é ligada numa cadeia, né, num radical, numa cadeia lateral, que aqui ela é extremamente variável. Mas todo aminoácido, todos eles possuem essa cadeia aqui, ó, certo? Então, um carbono ligado ao hidrogênio em um grupamento amino e um grupamento carboxila e um radical, que pode ser diversificado. Então, aqui para exemplificar, a gente tem aqui o exemplo, né? Aquela estrutura, só que desenhada de uma outra maneira, né? Aqui, quem fez química orgânica vai lembrar disso, tá? Aqui é um único aminoácido, aqui é outro aminoácido, tá? E aí eles começam a se unir, eles são unidos por uma ligação chamada ligação peptídica, tá? Nessa união, que nem aqui nós temos a união de 2 aminoácidos, certo? Então, nós vamos ter um dipeptídeo, di de 2, tá? 2 peptídeos.
Quando essa união ela começa a formar essa união, a gente vai ter a proteína, tá? Então, cada uma dessas estruturinhas aqui, ó, é um aminoácido, certo? Então, vai unindo por ligações peptídicas, eles vão se unindo e vão formando a cadeia inteira, que é a proteína. Bom, elas podem ser classificadas como aminoácidos essenciais e não essenciais, tá? Isso é muito importante, isso vocês têm que saber. Eu não vou cobrar que vocês saibam todos os aminoácidos de cor, tá? Mas é importante que vocês saibam que os aminoácidos essenciais são aqueles que devem ser obtidos através da dieta, porque eles não são sintetizados pelo nosso organismo. Então, o nosso organismo não consegue produzir. Já os não essenciais, tá? Os não essenciais aqui, o corpo consegue, o nosso organismo consegue sintetizar, então não há necessidade de estar tendo uma dieta à base desses aminoácidos, porque o nosso corpo já produz. Então, quais são eles? Então, os aminoácidos essenciais, não vou ficar pedindo para vocês decorar quais são: arginina, histidina, isoleucina, né? Leucina, lisina, metionina, fenilalanina, treonina, triptofano e valina. Embora a gente vai falar mais para frente um pouquinho da metionina, da lisina e do triptofano. Nós vamos falar, da treonina, gente, peraí, falei errado aqui para vocês, não é o triptofano não, tá? É a treonina que nós vamos falar lá na frente, tudo bem? Bom, e a gente tem também alguns não essenciais, certo? Que o nosso corpo produz todos esses aminoácidos aqui, tudo bem? E a gente tem os semi-essenciais, que são aminoácidos requeridos principalmente na infância. Não quer dizer que na fase adulta eles não sejam necessários, quer dizer que eles são essenciais principalmente na fase, na infância, tá, gente? Mas a gente não quer dizer que na vida adulta você nunca, que você não vá consumir, que os alimentos não têm. Eles vão ter, tá? Mas na infância eles são primordiais. Bom, aqui, a classificação das proteínas. A gente tem as proteínas simples, significa que é somente ela, não está ligada a nenhuma outra substância. Então, as albuminas, as globulinas, glutelinas, tá? E a gente tem as conjugadas, quando ela é unida a outra substância. Então, cromatina, mucoproteínas, o nome já vai falando. Aqui, ó, muco, ela não é só proteína, ela é unida a outra substância, tá? Aqui, glicoproteína, fosfolipídios, lipoproteínas, entre outros. Bom, em relação à digestão, né, das proteínas, primeiro a gente vai falar da digestão, depois nós vamos falar da absorção, tá? A gente já viu lá, quando a gente estava vendo fisiologia e anatomia do sistema digestório, então a gente já viu que na boca não sofre modificações, então não há hidrólise de proteína na boca. Essa hidrólise ela vai ocorrer lá no estômago, inicialmente, pela enzima pepsina e também pela ação do ácido clorídrico. Então, o ácido clorídrico ele vai desnaturar as proteínas e a pepsina ela já vai começar a fazer a digestão. Em torno de 10 a 20% das proteínas já são digeridas lá no estômago. Agora, a maior parte da digestão mesmo, ela acontece no intestino delgado, né? Então, no duodeno, no jejúnio e se completa lá no ilho, né? Lembra que esses três aqui constituem o intestino delgado. E ela é feita por enteropeptidases, que são essas enzimas que a gente vai ver que elas vão fazer a quebra, né? Então, aqui no caso, no intestino é a quimotripsina e a carboxipeptidase, que ela é proveniente lá do pâncreas, são enzimas pancreáticas. E inicialmente elas são hidrolisadas, ou seja, quebradas em aminoácidos livres de tripeptídeos. Vai ficar mais claro no próximo slide para vocês verem. Então, aqui sobre a digestão das proteínas, a gente tem uma imagem do livro Fisiologia Humana da Silverthor. Então, aqui dá para ver claramente. Então, nós temos uma cadeia de proteína, tá? Tá aqui o grupamento amina, elas estão ligadas aqui entre elas, né, por ligações peptídicas. E aqui a cadeia terminal, né, ou inicial ou terminal do ácido carboxílico. Então, ácido carboxílico de um lado e grupamento amina do outro, tá?
E aí, as enzimas, elas vão estar agindo, as endopeptidases, porque elas vão começar a quebrar aqui dentro, tá? Da cadeia. E entre elas, a gente tem a quimotripsina e a gente tem a tripsina, tá? E no estômago lá, a gente tem a pepsina, mas aqui vamos falar primeiro do estômago, que é a pepsina, ó. Tá aqui a pepsina. E aqui no duodeno a gente tem a tripsina e a quimotripsina. Tem a carboxipeptidase também, tá, gente? A carboxipeptidase, ela vai quebrar aqui, ó, essa parte, o grupamento carboxílico, tá? Por isso que ela se chama carboxipeptidase. Tudo bem? Bom, aí elas vão fazer a quebra, né? E ao fazer a quebra, ela vai estar liberando. Então, ao fazer a quebra, então aqui tá, aqui embaixo, ó, tá as cadeias de proteínas, tá? E essas enzimas vão vir quebrar, então qual vai ser o resultado? Ou vai ser um aminoácido livre, ou vai ser peptídeo, né? Ou aminoácido livre mesmo, tá? Aqui ele leva o nome de endopeptidases que quebram no meio, tá? E exopeptidases que quebram na extremidade. Então, ó, eu vou apagar aqui para não ficar muita coisa. Tá? Então, vamos lá. Então, aqui, ó, para ficar mais claro para vocês, ó. Então, endopeptidases quebra aqui, ó, no meio, certo? A exopeptidase vai quebrar a cadeia lateral. Aí a gente tem amino, que quebra o grupamento amino, né? Ou aminopeptidase, que quebra o grupamento amínico. E a gente vai ter o grupamento aqui, ó, a carboxipeptidase, que vai quebrar no grupamento carboxila, tá? E aí, como resultado, a gente vai ter aqui, ó, ou aminoácido livre ou os peptídeos. E depois, como que é feita a absorção? Então, após ter sido realizada a quebra de todos, né, a hidrólise de todas essas proteínas, o resultado delas, a gente vai poder evidenciar aqui. Então, aqui, ó, é o lúmen estomacal, tá, gente? Vou escrever aqui, ó. Perdão, lúmen intestinal, gente. Falei errado, tá? É o lúmen intestinal, certo? E aqui é a nossos queridos enterócitos, né? Ou seja, nossas células intestinais que vão fazer a absorção. Então, lembra lá que eu desenhei para vocês que elas são constituídas de vilosidades, tá? Então, é aqui que vai estar ocorrendo a absorção, tá? É nesse local aqui, ó, que vai estar ocorrendo a absorção, nas vilosidades, certo? Então, aqui, como se fosse uma visão mais simplificada para vocês, tudo bem? Então, aqui, ó, a gente pode ter como resultado aqui os peptídeos. E aí, como é que os peptídeos, eles vão entrar, então, tá? Eles vão entrar aqui, ó, por um cotransportador. O que significa cotransportador? Transporta junto tanto o hidrogênio, tá? Contra os peptídeos, certo? Então, ela vai estar transportando, fazendo o transporte disso. Aqui, ó, vou pôr mais uma vez aqui, certo? Aí, ao entrar esses peptídeos, eles podem sofrer a ação de uma enzima chamada peptidase, né, das peptidases, e se tornar monossacarídeos. Depois a gente vai ver como é que ele sai aqui, tá? Ou eles podem seguir o curso, tá? E sair da célula através de um transportador, um contratransportador aqui, tá? Ele faz um transporte reverso, transporte contrário. Enquanto os peptídeos, eles saem e vão para a corrente sanguínea, tá? O hidrogênio, ele vai entrar, certo? Então, o hidrogênio, ele entra aqui. Então, a gente chama isso de contratransportador reverso, certo? Bom, aí, se for aminoácidos livres, tá? Que os aminoácidos, eles vão entrar por um cotransportador. Aqui, nesse caso, ó, vai transportar os dois juntos para dentro da célula. O sódio, tá? Um cotransportador de sódio e o aminoácido livre. Aí, seguindo a sequência, como é que esse aminoácido vai sair da célula? Tanto aqueles que foram hidrolisados, que foram quebrados aqui, quanto os que estão entrando,
eles vão sair também agora por um contratransportador de sódio também, tá? Então, o aminoácido livre sai e vai para a corrente sanguínea e o sódio, ele vai entrar dentro da célula, certo? Também vou apagar aqui para vocês, certo? Para ficar mais limpa a imagem. O resto eu deixo. Bom, e aí? E aqueles maiores? Porque às vezes sobra, né? Resulta da hidrólise, da quebra das proteínas, alguns peptídeos um pouquinho maiores. Então, esses peptídeos maiores, eles vão, olha aqui, ó, entrar por um processo que a gente chama de transcitose. O que é isso, tá? O que é transcitose? Transcitose é um processo em que ele vai ser envesiculado, entrar aqui dentro da célula envesiculado, e na parte basolateral, que a gente chama essa parte aqui da célula, né? Ele vai sair, vai ser liberado e vai para a corrente sanguínea. Após absorvido, quais funções, então, eles vão exercer? Funções anabólicas, ou seja, construção, né? Toda a função de construção. Funções catabólicas, né? Que é a função de quebra, e também funções de síntese de compostos pequenos, tá? Aí é a nível molecular, tudo bem? E através dessas vias, esses aminoácidos vão exercer diversas funções, né? Então, construção de tecidos, formação de hormônios, enzimas, anticorpos, proteção, que é a formação de anticorpos, regulação de processos metabólicos, como transporte de substâncias e coagulação sanguínea, e também vão fornecer energia. Bom, em relação à qualidade das proteínas, nós podemos ter proteínas provenientes dos alimentos de alto valor biológico, tá? Que é aquela que é constituída de todos os aminoácidos essenciais, parcialmente completas ou médio valor biológico, que são aquelas que possuem os aminoácidos, mas alguns aminoácidos podem estar em menor quantidade ou uma quantidade não suficiente para ser considerada uma proteína de alto valor biológico. E as incompletas ou de baixo valor biológico, que geralmente são as presentes em vegetais e frutas, né? Hortaliças e frutas, com exceção das leguminosas e cereais. Então, aqui, para ficar mais claro para vocês, as proteínas de alto valor biológico, ela contém todos os aminoácidos essenciais, e as proteínas de médio valor biológico pode faltar um ou mais aminoácidos essenciais, ou eles estarem em quantidades insuficientes. Então, aqui tem uma ilustração que eu gosto bastante, tá? Que ele deixa explicando para vocês, quando a gente fala que uma proteína é de médio ou baixo valor, médio valor biológico, tá? Ela é porque ela tem geralmente o que a gente chama de aminoácido limitante. O que é um aminoácido limitante? É aquele aminoácido que não está em quantidades adequadas, tá? E a síntese dela vai acontecer em menor nível. Então, aqui, ó, presta atenção no nosso barrilzinho aqui, ó, né? A gente vai ver isso mais para frente no exemplo do arroz com feijão. Então, esse barril, ele deveria encher por completo, mas ele não consegue encher. Por que ele não consegue encher? Porque existe aqui, ó, um fator limitante para que ele se encha, ou seja, vai ocorrer um vazamento, porque tem duas extremidades aqui que, comparando os aminoácidos, foi chamado de lisina e metionina. Então, geralmente, os fatores limitantes em cereais e leguminosas são primeiro a lisina, depois a metionina e depois a trionina, tá? E aí, o que acontece? Eles não têm quantidades suficientes para que esse barril, por exemplo, para que as proteínas, no caso da nossa analogia, elas sejam consideradas completas. Então, aqui, o exemplo, o arroz com feijão, tá? O arroz, ele tem como aminoácido limitante a lisina e a treonina, entre 5% e 7%. Então, para eu obter proteína completa, eu tenho que fazer uma união desses dois. Por quê? Porque o feijão, ele já é limitante em metionina e cistina, ele tem de 18% a 26% apenas. Então, para eu obter proteínas completas, o que eu preciso fazer? Fazer a união de duas partes de arroz para uma parte de feijão. Lembrando que o arroz é cereal e o feijão é leguminosa. Cereal, tudo que dá em espiga, gente, né? Lembra que eu falei?
o milho, a cevada, o centeio, a aveia, o trigo, o arroz, tá? O feijão, tudo que dá em vagem. Então, quem que nós poderemos considerar aqui, além do feijão? A lentilha, a soja, a ervilha, o grão de bico, entre outros, tudo bem? Então, se, por exemplo, eu não quero comer arroz nem feijão, mas eu quero ter proteínas completas porque eu sou vegetariana, por exemplo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar 2 partes, se eu colocar milho, 2 partes de milho, e 2 partes, se eu substituir o feijão por ervilha, uma parte de ervilha. Então, 2 partes de milho e uma parte de ervilha. Aí eu vou ter proteínas completas, de alto valor biológico. Então, para ficar mais fácil, aqui tem um exemplinho, né? Então, uma parte de leguminosa para 2 partes de cereais, eu vou ter proteínas de alto valor biológico, certo? Bom, o que acontece, né, se houver carência desses aminoácidos essenciais, se a gente não conseguir, isso pode acontecer muito com vegetarianos. Então, vegetarianos, quando pretendem... Quando a pessoa tem uma dieta normal, né, e ela pretende mudar a dieta para dieta vegetariana, ela tem que saber equilibrar para que não ocorra carência desses aminoácidos. Mas a gente vai falar um pouquinho disso no próximo slide, tá? Então, aqui a gente pode ter alterações nos nossos processos bioquímicos, fisiológicos e principalmente déficit na síntese proteica, tá? E aí, com isso, a gente pode ter carência nutricional e em crianças, nas crianças, o déficit dessas proteínas, desses aminoácidos, pode levar a uma desnutrição, que é chamada desnutrição proteica, também chamada de kwashiorkor, tá? Até na aula, para quem se lembra, eu cheguei a comentar, né, da figura, essa é uma das mais utilizadas em nutrição para ilustrar o kwashiorkor. Essa criança... aparentemente, olhando, vocês diriam que ela, até vocês disseram, ela não está desnutrida e ela está com verme. Não é nada disso. Na verdade, isso que ela tem na barriga se chama ascite, que é uma consequência também, tá? Porque leva a outras consequências metabólicas, tudo bem? E o inchaço que vocês estão vendo, não é que ela não está obesa, ela está inchada, tá? Esse inchaço ocorre por déficit de proteína. Por quê? Porque as proteínas, elas exercem uma função na pressão da entrada de líquidos e saída de líquidos do vaso sanguíneo para o meio, espaço intersticial da célula. E como elas controlam essa pressão, se eu tiver pouca proteína, essa pressão não é controlada e o líquido passa em excesso para o líquido intersticial. Então, a criança acaba ficando edemaciada, inchada, né? Isso é chamado de anasarca, tá? Bom, quais são as fontes, né, de proteínas? A gente tem as fontes de origem animal, ovos, leites, carnes, né, leites e derivados. E a gente tem as boas fontes, que são a de médio valor biológico, né, que são as leguminosas secas e os cereais integrais, tá? Os cereais em geral tem, mas quanto mais refinado, menos a gente vai ter, a gente já sabe disso. E as necessidades diárias, né? As necessidades, ela vai de 0,8 a 1 kg de peso, tá? Eu peguei aqui do livro, mas em média 0,8 a 1 kg de peso, tá? Teórico. Em relação ao valor energético total, ao VET, né, ou a ingestão diária calórica, né, ingestão calórica diária, ela deve conter de 10 a 15%. Então, em relação às calorias, 10 a 15% devem ser provenientes de proteínas. A gente vai aprender a fazer isso. Eu vou explicar isso para vocês, tá? E pelo menos 50% deve ser de alto valor biológico. Então, é aqui que eu falei que eu ia repetir sobre os vegetarianos. Os vegetarianos, quando eles vão alterar dietas ou quando eles já são vegetarianos, eles sabem que eles têm que fazer a combinação para que a proteína obtida ela seja de alto valor biológico. Então, essa combinação de cereais e leguminosas ela é muito importante para quem é vegetariano, tá? E pelo SBAN de 1989, essa combinação ela deve ser de 10 a 20% de proteína de origem animal em relação ao VET, tá? Bom, a carência, né? O que a carência pode resultar? Ou seja, você não ter uma quantidade adequada de proteínas no organismo, né?
Crescimento retardado, que a gente já viu lá, alterações bioquímicas, então lembra lá do menininho, do exemplo do menininho que está com kwashiorkor? Ele está com bastante alteração bioquímica, principalmente em relação às proteínas sanguíneas, e isso está causando um edema generalizado nele, né? E ele com certeza vai ter um retardo no crescimento, tá? Cansaço fácil, lembra que a hemoglobina ela é uma proteína e ela é importante no transporte de oxigênio, então se ela estiver comprometida, a gente pode ter aqui um comprometimento. Palidez, desânimo e difícil cicatrização. Bem, pessoal, essas aqui foram as referências que eu utilizei. Vocês têm esse material. Se tiverem alguma dúvida, já sabem que podem me procurar.